Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade de ter essa saudação. Vou ler uma passagem que se encontra em 1 Tessalonicenses 3, do 6 até o 8. Nós vamos frisar o versículo 8. O título fala o desejo de Paulo de voltar a Tessalônica, sua alegria e seus votos em vista das boas novas que Timóteo lhe trouxe. E diz assim: vindo, porém, agora Timóteo, de vós para nós, trazendo para nós boas novas da vossa fé e caridade, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejamos muito ver-nos, como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade, pela vossa fé. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Aonde é que fica, quando nós estamos em tribulação, aonde nós buscamos encontrar forças? Onde nós buscamos ter o refrigério da nossa alma, onde nós buscamos alívio e alento? Algumas pessoas buscam recobrar as suas forças em momentos de dificuldade por meio de hobbies. Quem sabe tocar um violão vai para lá e tenta espairecer a sua mente. Outras pessoas em viagens, quando as coisas no trabalho não estão indo bem, quando as coisas na família não estão indo bem, eu preciso de um momento de descanso, vou pegar minha família e vou viajar para um lugar bem longe, longe dos meus problemas, longe das pessoas que me machucam. Outros ainda em festas, vão em restaurantes, vão ao cinema. Se o problema está em casa, deixam o problema em casa e um lugar para espairecer a sua mente. Paulo e Silas estavam em Atenas, eles estavam passando por grandes tribulações. Por um lado, aqueles que professavam alguma religião pagã os perseguiam porque eles estavam pregando contra os falsos deuses. Por outro lado, os judeus os perseguiam porque viam eles como alguém que professava uma seita dentro do judaísmo e que por conta disso estavam indo contra as instruções de Moisés. E também os próprios tribunais da época os perseguiam porque eles estavam causando tumultos no meio do povo. Eles passavam por tribulações exteriores e por tribulações interiores, porque sem dúvida a sua alma, o seu coração ficavam angustiados com todo aquele sofrimento. A palavra do Senhor nos mostra, através do livro de Atos, que Paulo, durante a sua segunda viagem missionária, ele foi fazer o seu trajeto pela Ásia. A intenção dele e do seu companheiro, Barnabé, era que eles voltassem às igrejas que eles tinham fundado na primeira viagem missionária. E foi isso que eles fizeram, até que chegou em um determinado ponto e Paulo teve uma visão. Fala que de noite, enquanto ele orava ao Senhor, ele viu um varão macedônio vestido com roupas macedônias que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo entendeu que era o Espírito Santo motivando ele a sair da Ásia e chegar até a região da Macedônia, porque ali também haviam pessoas carentes de ouvir a palavra do Senhor. E Paulo, então, ele recebe esse chamado e ali ele começa a pregar a palavra do Senhor. Uma das primeiras igrejas onde o apóstolo Paulo passa e funda ali uma igreja é na cidade de Tessalônica, que é a destinatária desta carta. A fala que ali em Tessalônica foi uma das primeiras igrejas que o apóstolo Paulo implanta na região da Macedônia. E ele implanta ali aquela igreja e pouco tempo depois ele é escorraçado de Tessalônica. Os judeus daquela cidade queriam ver Paulo morto e se ele não fugisse, provavelmente ele o seria. Alguns dizem que ele ficou ali 3 semanas, outros calculam poucos meses. O fato é que o apóstolo Paulo não fica muito tempo naquela cidade. Então ele salva almas para o Senhor Jesus e deixa ali estabelecida uma igreja com crentes novos convertidos. E agora ele continua a sua viagem missionária pela região da Macedônia e pela região da Acaia, onde ele vai passando e implantando igrejas. Ele enfrenta tribulações em Bereia, em Listra, em Derbe, em Icônio e também em Atenas. Quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta é assinada conjuntamente pelo apóstolo Paulo, pelo irmão Silas e pelo irmão Timóteo. Eles estavam em Atenas.
Essa carta e os comentários que Paulo faz ao longo dessa carta e também do livro de Atos nos mostram que nós não estamos alheios às tribulações. Meu irmão, minha irmã, se você está passando por provas, por perseguições, por tribulações, às vezes até mesmo dentro da sua família, porque você tem professado o nome do Senhor, saiba que isso não é incomum. Você está no caminho certo. Na nossa vida, muitas vezes nós passamos por tribulações. E o apóstolo Paulo, que talvez tenha sido um grande expoente do Novo Testamento, no anúncio da palavra do Senhor, nos mostra isso com as suas atitudes de vida. Até mesmo o apóstolo Paulo passou por tribulações. Então não é incomum que eu e você também possamos passar por tribulações, por perseguições. E aqui em Atenas, o apóstolo Paulo sendo perseguido por judeus, sim, sendo perseguido por pagãos, sim, sendo perseguido pelos tribunais da época, sim, pensa, meu Deus, quanta prova, quanta luta, quanta perseguição. E se eu estou passando por tudo isso, um cristão tão experiente, com tantos anos de evangelho, porque nessa época Paulo já tinha muitos anos de evangelho, fala que quando ele se converte a Cristo Jesus, ali na cidade onde ele era nascido, em Tarso, fala que depois ele ficou 14 anos no deserto da Arábia, professando a fé cristã. Depois ele tem um encontro com alguns apóstolos em Jerusalém, e também era cristão. E por de lá ele segue até a cidade de Antioquia, onde ele fica mais alguns anos. Então o apóstolo Paulo já era um crente maduro na fé. Era sim um doutor da lei judaica, tinha um grande conhecimento do Velho Testamento e do Pentateuco, mas já era também um cristão maduro na fé. E nós observamos nesse momento um apóstolo Paulo já maduro na fé, em Atenas, sofrendo essas perseguições e preocupado, meu Deus, se eu, um apóstolo de tanto tempo de fé, estou passando por essas perseguições, o que será daquela igreja de novos convertidos que eu deixei em Tessalônica? Então ele decide, juntamente com Silas, enviarem o cooperador Timóteo para aquela cidade. E ali dizem a Timóteo, Timóteo, vá lá a Tessalônica e observe o que está acontecendo com aquela igreja de novos convertidos. Observe se eles estão conseguindo resistir às perseguições. Observe se eles estão tendo algum problema de doutrina, algum problema teológico. E naquilo que você puder ajudar eles, ajude. E se não, volte para cá e me passe o que está acontecendo, porque eu quero saber informações dos meus irmãos que estão em Tessalônica. Paulo e Silas dão essa missão, esse encaminhamento, essa ordem ao irmão Timóteo. Saem de Atenas e seguem para Corinto. Diz a palavra do Senhor que ali em Corinto, Paulo também sofre terríveis perseguições. Mais uma vez dos judeus, mais uma vez daqueles que professavam religiões pagãs e mais uma vez também dos tribunais daquela localidade. E fala que a perseguição contra o apóstolo Paulo era tão grande e tão opressora, que foi necessário que Deus precisasse confortar o coração do apóstolo. Em Atos 18:9, nós vemos o Senhor aparecendo ao apóstolo Paulo e falando a ele, eu sei que você está passando por tribulação, eu sei que você está passando por perseguição, mas não desista, não abandone o chamado, não abandone o seu ministério apostólico, porque nesta cidade eu tenho muitas pessoas que me servem, e elas vão servir para você de cobertura espiritual, de apoio, para que você não sofra dano nesta cidade. A mensagem do Senhor Deus para o apóstolo Paulo foi, mesmo em meio a perseguições, continue proclamando a minha palavra, porque existem vidas que precisam ouvir falar do meu amor por meio do seu ministério. Talvez na igreja hoje você também está sofrendo dificuldades como o apóstolo Paulo, seja à frente de uma responsabilidade, seja à frente de um cargo na igreja, pensando, meu Deus, mas eu estou passando por tudo isso, eu estou com toda essa carga sobre mim e ninguém me ajuda, ou pior, ninguém pode me ajudar, porque o que eu faço, outras pessoas não poderiam fazer, não conseguem fazer ou não sabem fazer. E a mensagem que o Senhor Jesus talvez esteja te passando nesta noite foi a mesma que Ele deu ao apóstolo. Não desista, continue, porque existem pessoas confiando em você, dependendo de você, que precisam ser ministradas pelo amor de Deus por meio do seu ministério, por meio da sua chamada.
E a palavra do Senhor nos mostra no Velho Testamento que a opressão, ela chega a endoidecer até mesmo ao sábio. Você imagina aquela pessoa culta, aquela pessoa letrada, aquela pessoa que tem muito conhecimento. E se ela passa por alguns determinados níveis de opressão, de perseguição, ela pode endoidecer, ela pode vir a cometer loucuras. Então o apóstolo Paulo, pensando exatamente nisso, pensou, talvez a opressão que os irmãos de Tessalônica estejam passando seja demais, talvez algum deles venha até mesmo abandonar a fé. E ele então toma essa atitude de enviar Timóteo para ouvir notícias dos irmãos de Tessalônica. E aonde nós chegamos no versículo 8, porque agora vivemos se estáis firmes. E também no versículo 7, por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Nesse momento de grande opressão na cidade de Corinto, nesse momento em que o Senhor Deus consola Paulo em Atos 18:9 na cidade de Corinto, ele recebe uma boa notícia. E essa notícia foi tão boa ao apóstolo Paulo que fala que vivificou o seu coração. Talvez você já tenha passado por alguma situação na sua vida que você se alimentava, mas a comida já não te trazia mais alegria. Que você talvez até se reunisse com amigos e estava ali na roda conversando, mas você não sentia o prazer de estar ali. É como se você estivesse fisicamente naquele lugar, mas a sua mente estava presa no problema, no ambiente aonde a tribulação estava acontecendo. E eu tenho a sensação de que era isso que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. Ele estava vivendo os seus dias, mas ele não estava sentindo vida no seu viver, ele não estava sentindo alegria no seu proceder, ele estava simplesmente, como nós poderíamos dizer, vegetando. E eu achei muito interessante essa palavra que ele usa no versículo 8, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Essa notícia para o apóstolo Paulo de que a igreja de Corinto estava firme no Senhor foi tão agradável que acabou vivificando o ânimo do apóstolo. Se antes ele estava triste, se sentindo cabisbaixo, agora a alegria voltou ao coração dele. Que nessa noite o Senhor também possa trazer alegria ao seu coração, independente das lutas, independente das tribulações, que o Espírito Santo de Deus possa te confortar e te dar ânimo na sua jornada. E a mensagem que Timóteo traz ao apóstolo é essa. A igreja de Tessalônica permanece confiando no Senhor Jesus. A igreja de Tessalônica permanece pregando a palavra do Senhor Jesus. Crentes estão sempre sendo convertidos e acrescentando mais e mais o número daqueles que vão ser salvos. Paulo, a mensagem que você ministrou ao coração dos irmãos de Tessalônica está dando fruto. Muitos estão sendo salvos e eles continuam louvando e glorificando ao nome do Senhor. Existem homens que se alegram com os prazeres da terra. Existem homens que se alegram com as notícias boas que acontecem nesse mundo secular. Mas a personalidade e o caráter que o apóstolo Paulo nos mostra ao longo de toda a literatura que ele nos deixou, ao longo de suas cartas, ao longo do relato que Lucas faz a respeito dele no livro de Atos, nos mostram que o apóstolo Paulo era um homem diferenciado. Ele se alegrava por ver boas notícias espirituais. Ele se alegrava quando ele via que os seus irmãos estavam firmes na fé. Ele se alegrava quando ele percebia que aqueles que haviam aceitado a Jesus por meio de seu ministério permaneciam salvos e tinham seus nomes escritos no livro da vida. Podemos dizer que o apóstolo Paulo tinha a mente de Cristo. Nós também precisamos ter a mente de Cristo. Meu irmão, você também precisa ter a mente de Cristo. Eu preciso ter a mente de Cristo. Precisamos nos alegrar com as coisas que são dos céus. Precisamos nos alegrar com as mensagens de salvação que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja na terra. E como nós podemos, a exemplo da igreja de Tessalônica, mantermos a nossa fé firme no Senhor? Como nós podemos manter a nossa mente firme no Senhor, assim como aconteceu com os irmãos de Tessalônica e que isso trouxe alegria ao apóstolo Paulo? Nós devemos manter a nossa mente e o nosso coração firmados no Senhor Jesus, ter prazer de estar na casa do Senhor, ter prazer de nos reunirmos com os irmãos nos dias de culto, como diz o salmista,
Os meus pés desejam estar na casa do Senhor todos os dias. Para mim é muito mais importante ter um dia na presença do Senhor, na casa de Deus, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Quando nós mantemos o nosso coração alegre e voltado ao louvor ao Senhor, nós estamos trabalhando para manter firme a nossa mente e o nosso coração no Senhor. Quando nós meditamos na lei de Deus e quando nós seguimos os seus estatutos e mandamentos, nós estamos trabalhando para manter as nossas mentes firmes no Senhor. Quando nós não tememos as más notícias, ainda que existam más notícias, ainda que existam tribulações, nós sabemos que o nosso Redentor vive. Você sabe que o seu Redentor vive e que a seu tempo Ele vai se levantar, Ele vai cuidar de você. Ele é o seu bom pastor, Ele não vai deixar faltar nada para você. Ele vai cuidar de você em cada situação, em cada tribulação da sua vida. E nós também podemos manter as nossas mentes firmes no Senhor. Quando nós não nos prendemos com os enganos desta vida, com as mentiras que o mundo quer nos oferecer, e quando nós não nos prendemos com promessas enganosas, com os pratos que Satanás quer colocar nos nossos caminhos. Devemos sempre seguir ao Senhor Jesus e manter o nosso coração nas coisas que são de Deus, porque assim nós vamos alegrar a Deus, a exemplo do que a igreja de Tessalônica fez com o coração do apóstolo. Deus abençoe.